que eu vou dar a partir de agora para você entender o seu marido, a sua esposa, porque age de tal maneira, e agora você vai conseguir fazer essa análise. Quero falar para vocês sobre a história do temperamento. Eu vou contar para vocês essa história que é muito bacana. Quando a gente fala sobre temperamentos, gente, não é algo novo, não é algo que surgiu recentemente, perdão, mas é algo que existe muito antes de Cristo, desde lá do povo grego. Quando eles falavam em temperamento, eles diziam sobre os 4 elementos. Né? Fogo, ar, água e terra. E isso para eles significava muito do que era o temperamento. Então, eles entendiam que existiam comportamentos específicos de cada pessoa, mas ainda eles não davam esse nome de temperamento, né? E do que a gente vai falar na sequência, que o Hipócrates, que é o pai da medicina, criou. Aí ele começou, falou, não tem nada a ver com os elementos. A questão da maneira como as pessoas agem e reagem à mesma situação. Então, algumas pessoas, diante da mesma situação, agem de maneiras diferentes. Isso tem a ver com o organismo dela. Então, ele começou a criar um conceito baseado no que os gregos já falavam, mas ele falou, não, ó, tal pessoa age dessa forma por conta da cólera que ela produz dentro dela mesma, né? Ou esse é por conta de uma questão sanguínea, esse aqui é por conta de uma fleuma, né? Uma produção de fleuma, e outro age dessa forma aqui por conta de uma bile, que é chamada, era a bile negra, que ele deu o nome, né? O colérico era a bile amarela, ou bile branca, e o melancólico era a bile negra. E aí depois se contextualizou, então ficando o colérico, o sanguíneo, guarde esses nomes, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso se usa até hoje, e a gente vai ver que na evolução surge Carl Jung, né? Ele foi convidado, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi convidado, contratado por um general, que disse para ele o seguinte, falou assim, Jung, me explica, por que eu dou o mesmo treinamento para todos os meus soldados, com o mesmo armamento, com a mesma estratégia, só que chega na hora da guerra, cada um age de um jeito. Uns saem atirando, indo para cima do exército inimigo, sem pensar em proteger, sem pensar em estratégia. Simplesmente ele começa a contar quantas pessoas ele atinge, quanto ele consegue destruir. Outros já agem de uma forma muito detalhista, ele fica mirando, até ter o alvo na mira e aí dispara. Parece que tem medo de disparar, de desperdiçar munição. Tem outros que ficam ali, ao invés de se preocupar em atingir o inimigo, lutar contra o inimigo, ele acaba se preocupando muito com o próprio batalhão dele, né? A equipe dele. Então ele pula na frente, cuida, protege, está muito mais preocupado em proteger os outros do que a si mesmo. E tem um quarto comportamento que às vezes nem sabe o que está fazendo na guerra. Tá tiroteio acontecendo de um lado para o outro, ele está meio ali perdido, mas ele está sempre em equilíbrio com as pessoas, auxiliando ali. Só que ele não tem esse nível de concentração para a guerra. E aí ele estudou, Carl Jung estudou, e ele pegou tudo aquilo das teorias de Hipócrates, e o que ele falou ali de colérico, né? Hipócrates falou de colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Ele começou a mudar. Ele falou, não, ó, então esse cara que sai atirando e indo em direção, quer avançar e dominar o terreno inimigo, esse cara é o produtor. Ele é o cara que vai e faz acontecer. Aquele cara que é extremamente focado, ele fica mirando e demora para atirar, só dispara quando tem certeza que vai atingir, esse cara é analítico. Aí tem o cara que é esse que protege todo mundo, né? Ele é um intuitivo. Então ele está ali protegendo. Quando ele percebe ou sente que alguém está correndo risco, ele vai pela intuição e protege. E já tem o cara esse que quer estar bem com todo mundo, mas está
perdido, não sabe sobre a guerra, esse cara é sensitivo. Então, se ele sentir que algo está errado, ele vai agir. Se ele achar que mesmo em meio ao tiroteio as coisas ainda estão em equilíbrio, ele fica na dele. E aí, passado um tempo, então depois, poucos anos depois, bem poucos anos depois, vem um psicólogo de Harvard chamado William Martinson. William Moult Martinson. E fala, não, peraí, vamos estudar essas questões de temperamento, de comportamento, porque até então, na década de 20, né, que foi quando ele escreveu, mais precisamente em 1928, ele escreve um livro chamado Emoção das Pessoas Normais, que é a tradução livre, né, do livro dele, e ele começa a perceber, e olha que interessante, nesse tempo, lá na década de 20, se estudava só comportamentos e temperamentos de pessoas que eles entendiam que tinham problemas mentais. Eles não estudavam todo e qualquer tipo de temperamento. Por isso que ele escreve o livro chamado Emoções de Pessoas Normais. Porque então ele saiu ali do manicômio, que se estudava muito para entender a mente, problema mental. E aí ele fala o seguinte, não, ó, tudo aquilo que falaram faz sentido, mas eu percebi que existem alguns comportamentos que são mais dominantes. São pessoas que se impõem mais, que Carl Jung chamou de produtor e que Hipócrates chamou de colérico e que os gregos chamaram de fogo. Ou seja, o comportamento ele era muito parecido, mas cada um escolheu um título baseado no seu estudo ali. Então, o William Martinson, ele mudou, então, de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, que são os 4 tipos. Ele falou que o colérico é o dominante, o sanguíneo é o influente, o fleumático é estabilidade e o melancólico é conformidade ou conforme. Algumas pessoas chamam de conformidade, outros de conforme. Para você entender o seu marido, a sua esposa, por que age de tal maneira, e agora você vai conseguir fazer essa análise.